Essa treta foi uma de várias aí eu tô vendo aí que aconteceram comigo no ano passado. Esse ano eu dei uma parada, assim, com essas tretas aí. Até porque o motivo dessas tretas era questões, assim, de uso indevido de dinheiro público, né? Que é uma bandeira que eu ainda atuo bastante. Só que por a gente estar em maio e estar muito no começo das novas legislaturas, fica muito complicado de modo coerente pegar os gastos de um parlamentar e lá questioná-lo sobre isso. Porque, por exemplo, os deputados estaduais do Paraná assumiram há 2 meses, aqui em Brasília os caras assumiram há 3. Então, como é que eu vou chegar numa pessoa e falar, pô, você está gastando isso, mas teve só esse tempinho de mandato? Ano passado os caras estavam finalizando o mandato, então era uma outra figura, né? Então, quem sabe, passando pouco tempo, eu possa voltar a bater mais firme nesse tipo de pauta, né? A gente vendo que tem gastos mais excessivos, né? É uma ideia que eu tenho. E o que rolou naquele episódio lá? O que rolou naquele episódio é que, assim, o filho dele, a gente viu que o filho dele, deputado estadual, ele tinha alguns gastos muito excessivos na questão de insumos de informática, né? Ele gastou mais de R$100 mil, tinha nota fiscal disso aí, em insumos de informática. Daí o pessoal de Londrina, que o Boca Aberta é de lá, foi ver quais empresas de informática eram essas, né? E daí passaram nas empresas, na fachada das empresas, e não parecia uma empresa de informática. Conversaram com a vizinhança, o pessoal da vizinhança falou, poxa, eu nunca vi empresa de informática aqui. A gente tirou foto daquilo, achou muito estranho, fez uma denúncia para o Ministério Público, porque a princípio não tinha qualquer tipo de atividade empresarial naqueles endereços, e a gente pediu para o Ministério Público investigar aquilo, né? Fizemos uma denúncia. Qualquer cidadão pode fazer isso. Qualquer cidadão pode fazer isso. Entendi. E daí o que aconteceu foi que, a partir daquele momento, descobriram que a autoria da denúncia era nossa, né? E eu comecei a ser vítima de uma série de fake news muito pesadas desses caras, né? Inclusive fake news que eu teria cometido crimes hediondos que eu jamais cometi, né? Então foram questões bem pesadas, né, que aconteceram. Assassinato de reputação, assim. Foi como se fosse isso, desacreditar assim, você, fake news, não, nem desacreditar, né? Foram fake news assim pesadas, falando que eu cometi um crime hediondo que eu não cometi. Só que eu não posso falar qual é o crime aqui, porque vão derrubar a tua monetização, entendeu? Entendi. Mas basicamente os caras me acusaram de um crime hediondo com um boletim de ocorrência falso, entendeu? Eles pegaram um boletim de ocorrência de uma matéria lá, né? E me acusaram. Só que assim, eu também não posso falar aqui que a autoria é do ex-deputado Boca Aberta, porque daí eu corro o risco de eu ser processado por isso, né? Mas basicamente, quem fez essa fake news foi um portal chamado Veja Paraná, que é um portal que a gente vê várias matérias lá enaltecendo a família Boca Aberta, né? E fizeram essa fake news braba que eu cometi um crime hediondo. Então, daí o que aconteceu? Em junho, a gente teve um evento no Paraná com o Arthur Duval, com o Renan, do MBL e tudo. A gente fez uma grande nota fiscal com os gastos parlamentares do filho do Boca Aberta, né? Que foi o cara que a gente denunciou no Ministério Público. E nós levamos essa nota fiscal do povo lá no gabinete do Boca Aberta para tirar satisfação acerca dos gastos públicos, porque a gente esperava encontrar o filho dele, não ele, para perguntar sobre os gastos públicos dele com insumos de informática. Só que a partir do momento que a gente chegou lá, a gente foi recebido com bastante hostilidade, violência, né? Tanto que as imagens são claras, a gente jamais tentou bater em alguém lá, a gente basicamente só tentou fugir, né, daquela situação. Eu vi que realmente foi isso, assim. Tem umas imagens meio que fragmentadas, mas tem vídeo da pessoa correndo atrás de você foi acertado e tudo. Então, enfim, foi um negócio bem, bem maluco mesmo. Mas aí você conseguiu provar lá, você conseguiu mostrar? O que ficou? O Ministério Público ainda investigou ou abafou o caso? O que aconteceu? A princípio abafou o caso, porque a gente não recebeu nenhuma novidade desse caso, né? Entendi. Mas assim, a denúncia foi feita, né? É uma questão do Ministério Público tomar as suas devidas providências para investigar, né? Que é estranho, né? A gente tem muito desse negócio no Brasil inteiro acontecendo. Se você olhar, tipo, sei lá, hoje deve estar acontecendo um contrato muito esquisito e tudo. Eu não conheço esse contrato, tá? Eu tô dando isso como exemplo. Mas, sei lá, a gente costuma ver, tipo assim, o deputado X
gastou não sei quantos R$1.000 em gasolina, que daria para dar 3 voltas na Terra em um mês. Isso foi também uma coisa que fui eu que fiz, na real, esse negócio. Esse caso foi meu também. Que foi, inclusive esse caso, a gente vai ver agora se vai ser aberta uma ação penal sobre isso, né? Que por incrível que pareça, né, eu que fui, né, intimado em relação a isso, sendo que eu, naquela ocasião, apenas questionei a parlamentar sobre isso, mas teve uma parlamentar... É o caso da Tiana Fruê? Não, esse é outro. Esse é outro. Mas vamos lá. Esse daí. Mas teve uma parlamentar do Paraná, né? Que ela é bem famosa no meio evangélico, que ela gastou de verbas de gabinete, não é o salário dela, entendeu? Mais de R$200 mil em combustível no lapso de um mandato, né? De uma legislatura. Sendo que ela era suplente, ela acabou entrando alguns meses depois de ser aberta a nova legislatura daquela ocasião. São gastos muito estranhos, né? A gente fez as contas. Por exemplo, Cascavel, no Paraná, é uma cidade que fica a 9 horas de Curitiba, que é onde fica a Assembleia Legislativa. Esse trajeto é um trajeto longo, 9 horas de viagem, Curitiba-Cascavel, entendeu? É um trajeto que, para um parlamentar fazer... ele tem que se programar lá para viajar e tudo, né? De acordo com os gastos dessa deputada, ela poderia ter viajado mais de 300 vezes o trajeto Curitiba-Cascavel. Com qual período? No período com todo esse dinheiro, mais de 300 vezes. E um ano tem 365 dias. Então é muita viagem de Curitiba-Cascavel. Então ela viajou todo dia, digamos assim. Basicamente, porque ela poderia ter viajado de Curitiba para Londrina mais de 900 vezes, 800 vezes, se eu não me engano. Foi 800, 900 vezes que ela poderia ter viajado de Curitiba para Londrina. E Curitiba fica a 6 horas de Londrina. É longe também. Então, assim, ela poderia ter dado não sei quantas voltas ao mundo. É que esse caso aconteceu há um tempo, então eu não vou lembrar exatamente os números, mas a gente fez as contas. Tem lá no meu Instagram até hoje esse post. Então, assim, são gastos que são estranhos, então a gente vai lá e questiona, pergunta, por quê, né? Você gastou tudo isso? E o simples fato da gente perguntar, as pessoas partem para agressão, querem bater, entendeu? Eu acho então assim, só responde a pergunta. Quem não concorda comigo que quem não deve não teme? Eu concordo plenamente. Quem não deve não teme. É tipo você responder. Falei, tem plena consciência que você... Enfim, eu posso concordar ou não de você gastar um determinado valor com combustível, mas se você tem uma justificativa plausível para isso aí, fala, pô. Pra que vai partir pra grosseria, querer tirar o celular da minha mão? Pra quê? Se você tem consciência que você não fez besteira... Fala, pô. Eu acho que então, assim, não tô aqui alegando que algum deputado naquela ocasião foi errado ou não. Eu nem posso alegar isso sem provas de que houve corrupção. Eu não tenho provas de que houve. O que eu fiz foi lá perguntar sobre um gasto público, como qualquer cidadão pode fazer. Só que, assim, o simples fato de um deputado, por eu ir perguntar de forma educada sobre isso, partir pra cima de mim e não responder a pergunta, pra que isso? Se ele tem uma consciência limpa de que o que ele fez foi adequado à atividade parlamentar dele, responde. Pô, gastei esse dinheiro, mas fiz isso. Mas não respondem, né? Já partem para grosseria. Mas por quê?